Olá, amigos, aqui estamos com muita alegria para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, onde nós vamos conversar a respeito das questões 274 a 282, situadas lá na segunda parte do capítulo 6, onde Allan Kardec trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, nessas questões, nós vamos entender, vamos perceber melhor como os espíritos se relacionam, ou seja, como que é a convivência no mundo espiritual. Hoje, nós já temos algum conhecimento em relação a isso, em relação aos agrupamentos dos espíritos, principalmente quando nós estudamos as obras de André Luiz, não é verdade? Que nessas obras ele vem nos esclarecer de maneira assim bem detalhada a questão no mundo espiritual. Então, a vida no mundo espiritual, né, que é o nome dado à coleção dessas várias obras, aonde foi trazida ali pelas mãos de Chico Xavier, aonde André Luiz nos aprofunda esse conhecimento. E ele, espírito André Luiz, tem uma grande importância para nós, né? Porque através dele nós conhecemos um pouco mais do mundo espiritual. Ou seja, Kardec, é importante a gente falar isso, Kardec nos trouxe muito conhecimento nas obras básicas, mas ele trouxe a parte teórica, né? E André Luiz, ele nos traz assim ocorrências, casos, onde ele vai trazer para nós como que acontece os dramas também no mundo espiritual, enfim. E é muito interessante essas obras. Quem não conhece ou quem não teve oportunidade de estudá-las, é possível, né? Hoje, pelo YouTube, vários estudos acontecem, né? E então a gente também não pode esquecer de que no livro Céu e Inferno nós vamos encontrar também muitos casos, muitos depoimentos trazidos pelos próprios espíritos lá na segunda parte, né? Aonde Allan Kardec traz os depoimentos desses espíritos que se manifestaram lá na Sociedade de Paris, contando as suas histórias. E é sempre muito elucidativo nós estudarmos, né? Então, nós estamos aqui para desenvolver, né? Assim, mais uma reflexão em cima dessas questões tão importantes para nós, porque cada dia é um aprendizado, né? Então, sendo assim, fazendo esse preâmbulo assim, nós vamos entrar agora no nosso estudo. Nós organizamos um PowerPoint só para vocês acompanharem as questões que nós estamos comentando, porque fica mais esclarecido, né? A gente só falando, às vezes não pega o sentido da pergunta. Mas vamos lá, então. Então, vamos começar na questão 274, aonde Kardec vai perguntar o seguinte para os espíritos. Ele diz: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? E há entre eles, entre esses espíritos, subordinação e autoridade? E aí a resposta dos espíritos diz que sim, e muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade. E a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. E nós vamos ler a questão subsequente, que vem dando um complemento, né? E diz assim, 274A. Kardec ainda pergunta assim: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Quer dizer, eles podem não obedecerem, não estarem
entendendo essa superioridade e não agirem de tal modo, então eles falam, eles repetem o que foi dito. Eu disse irresistível. Então é uma autoridade irresistível, não no sentido de subjugação, mas no sentido de moralidade, né? Então a gente vai entendendo que essa questão da moral ela é muito importante. Aqui entre nós, espíritos encarnados, nós sabemos que a autoridade na nossa sociedade terrena ela se estabelece por meio de alguns parâmetros, né? Então, normalmente pela condição social, pelos cargos que a pessoa ocupa dentro de determinada função, uma empresa, um cargo muito importante, ou alguém que coordena ou dirige alguma instituição, enfim, pela condição profissional que aquela pessoa exerce, por exemplo, um professor e um aluno, entre eles existe ali uma certa hierarquia, né? Mas no mundo espiritual, a autoridade ou essa hierarquia que Kardec pergunta, ela se estabelece pela elevação moral dos espíritos. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a autoridade moral eles exercem sobre aqueles menos evoluídos. Por isso, eles dizem autoridade irresistível, né? E essa autoridade, ela não é impingida, ela é simplesmente ela se manifesta ali naturalmente e são aqueles que estão em situações mais inferiores no sentido moral, eles se submetem a elas eles obedecem, né? Não no sentido, como dissemos, de subjugação ou subserviência, mas de respeito, de obediência, né? No sentido moral. E isso é necessário para que o bem venha a sempre prevalecer, para que o mal possa sobrepor o bem. E aí nós nos lembramos de Jesus, né? Quando Jesus esteve entre nós, ele nos deu vários exemplos dessa autoridade moral que ele tinha ali entre aqueles que o buscavam, principalmente quando buscavam Jesus para fazer as suas curas, para tratar aqueles obsediados, aqueles que eram tidos como endemoniados, né? A gente percebe nas passagens dos evangelistas, lá no Evangelho, que Jesus exercia uma grande autoridade moral. Era uma autoridade irresistível, né? Quando Jesus ordenava, utilizando apenas uma palavra, com uma certa seriedade, né? Se fosse preciso, ele até empregaria uma certa energia, mas ele era obedecido sem nada impor, né? Nós observamos também naquele momento em que aqueles escribas e fariseus levaram até Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, eles perguntam a Jesus o que iriam fazer, porque a lei de Moisés dizia que a mulher, quando era pega numa situação semelhante, ela era apedrejada. Então, eles perguntam a Jesus, né? O que podemos fazer, Senhor? E Jesus, naquele momento, cheio dessa autoridade moral, ele abaixa a cabeça e apenas escreve ali na areia. Nós não sabemos o que ele escrevia, mas eles continuam perguntando, e Jesus levanta a cabeça e diz a eles: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E simplesmente eles foram afastando-a dali, um a um. Então, essa atitude de Jesus mostra para nós a situação irresistível. Eles não tinham como resistir àquela autoridade de Jesus, falando, afirmando que todos nós, todos aqueles, né? Porque Jesus não errou, mas não errava, mas todos aqueles que estavam ali cometiam erros. E então eles foram se vendo ali naquela situação e foram saindo
um a um, e apenas ficou Jesus e aquela mulher. Então, a autoridade moral é uma conquista e só a exercem no mundo dos espíritos aqueles que já conquistaram essa moral, né? Essa ascendência moral. E na questão seguinte, 275 e 275A, que também tem a ver uma com a outra, nós vamos ler juntas essas questões. Ele diz: o poder e a consideração de que um homem goza na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Quer dizer, aquela autoridade que nós exercemos aqui tem algum valor no mundo espiritual? E eles dizem não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E na 275A, ele completa essa pergunta, Kardec sempre utiliza essa metodologia, dizendo assim: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E os espíritos dizem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Então, os espíritos aqui, eles fazem uma certa. Se reportam à questão de número 100, que a gente já estudou aqui. E lá nessa questão, nós vamos encontrar a escala espírita. As diferentes ordens e classes de espíritos de acordo com o seu mérito, de acordo com a evolução moral de cada espírito. Nós estamos ali em cada um daqueles patamares. Então, quando nós estamos aqui no nosso mundo físico, nessa experiência, enquanto estamos aqui, nós vamos observar que cada espírito vai se submeter a uma determinada condição social, não pela condição que ele ostentava, né? Não é bem essa palavra, mas que ele poderia ter. Por exemplo, se é um espírito evoluído que reencarna aqui como uma missão, como nós tivemos Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros que a gente poderia citar aqui, eles reencarnam não pela sua condição moral evolutiva, também, mas aqui eles às vezes vão desenvolver uma experiência, vivenciar uma experiência de simplicidade, como foi o caso do Chico, o caso da Madre Teresa, de penúria mesmo, né, que ela vivenciava. Então, isso pelas suas necessidades espirituais. Nós não temos condição de avaliar o grau evolutivo de nenhum de nós pela função que desempenhamos, pela classe social que nós ocupamos. Pode ser uma prova, né? Por exemplo, alguém que está numa situação financeira muito boa, com certas condições que favorecem situações que dão prazer, que trazem bem-estar e tudo mais, pode ser uma situação que está ali por prova, porque a riqueza, a pobreza, o poder, a fama, todos esses patamares são de provas. E que às vezes nós, aqui na Terra, pensamos que servem para nós como destaque, mas são provas e muitas vezes difíceis provas, né? E por necessidade do espírito, injunções reencarnatórias daquele espírito, né? Então, não é a função nem aonde ele se encontra que vai determinar o grau evolutivo. Como a gente citou aí o exemplo de Madre Teresa, de Chico Xavier, eram espíritos que podíamos até entender como missão. A missão de Chico Xavier, trazer todo esse aprendizado para nós, a missão de Madre Teresa, trazendo exemplo de compaixão, né?
Então, são situações que eles ainda precisavam experienciar, mesmo estando já num grau evolutivo além de nós, né? Porque já exercem o amor, a bondade, mas ainda necessitam de aprendizados, mesmo aqueles que estão em missão como esses, né? E aí a gente aprende, né, o que Jesus disse: quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado, mostrando que, mesmo sendo um espírito de grande aquisição moral, ele não deve se sentir exaltado, e sim aquele que está ali cheio de humildade, pronto para servir. E a gente tem vários exemplos, né, que demonstram essa humildade de coração. E aí, na questão 276, também vamos encontrar ainda algumas questões pertinentes a essas outras. Ele diz: aquele que foi grande aqui na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Né? Aquele que foi que gozou do poder, né? Será que ele, quando se encontra no mundo espiritual, numa situação inferior à que ele tinha aqui, ele se sente humilhado? E aí os espíritos dizem: quase sempre muito grande esse sentimento de humilhação, sobretudo se ele for orgulhoso e invejoso. Então, quando nós trazemos ainda na nossa alma essas imperfeições, certamente nos sentiremos assim no mundo espiritual. Mas a gente tem que entender que nós somos iguais perante a Deus, né? O fato de nós nos sentirmos mais ou menos poderosos ou no sentido de grandeza, né? Isso não nos leva a nada, porque só mostra a nossa inferioridade. E cada um de nós está no patamar que é pertinente à sua evolução moral, mas todos chegaremos a nosso objetivo final, que é a plenitude, né? Todos nós. E é claro, né, que no meio do caminho nós podemos fazer escolhas, fazer desvios, né? Uns avançam, outros estacionam, e assim nós vamos caminhando. E é por isso que há diferenças na condição evolutiva de cada pessoa, de cada espírito, né? E nós sabemos que o que nós temos aqui que nos faz sentir grandes ou poderosos, tudo é emprestado. Nada é nosso. Nós somos os administradores dos bens, né, que Deus nos oferece enquanto estamos a caminho, porque a vida é transitória e, ao desencarnar, nós não levamos nada desses bens, nada desses poderes, né? O que que nós levamos? Os bens que nós conquistamos na nossa alma, o sentimento, o conhecimento que nos faz melhores, né? Tudo isso são os bens, os amores que nós conquistamos, o que Jesus falava, aqueles bens que a ferrugem nem as traças destroem. Né? Lá no Evangelho tem aquela passagem, aquele item da verdadeira propriedade, né? E nós precisamos de entender isso. Estamos aqui de passagem, levamos para o mundo espiritual somente aquilo que nós aprendemos e os débitos que nós adquirimos, né? Com os nossos desvios ou com as nossas aquisições. E aquele que se acha muito importante pela classe social que ocupa ou pelos valores que possui, poderá ter uma grande decepção no mundo espiritual, né? Lembremos daquela passagem que nós até trouxemos aqui para a gente pensar um pouquinho, dessa rainha, né, de França. Ela foi uma rainha. Então, ela dá uma mensagem lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Esse capítulo é aquele que fala
meu reino não é deste mundo, né? E aí ela tem um depoimento lá muito comovente, que ela vai falar assim: o que levei comigo da minha realeza terrestre? Ela se pergunta, né? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a minha lição mais terrível, a realeza, né, que ela era uma rainha, não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus, mas que desilusão! Em vez de ser aqui recebida como soberana, tive de ver acima de mim, muito mais acima, homens que eu considerava pequeninos, inferiores, né? Que ela desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Veja que depoimento pungente, né? E ela continua dizendo: aqui não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudesse guardar para sempre. Aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que podem abrir as portas dessa morada. Então, veja a nossa responsabilidade, né? Diante das nossas posições, do nossa postura, classe social, enfim. E a gente tem que pensar muito nessas, porque todo momento nós estamos gerando consequências para nós mesmos vivenciarmos, né? E indo para a questão seguinte, que é a 277, Kardec pergunta assim: o soldado que após a batalha encontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Olha que interessante. E os espíritos dizem: o título nada vale. O título não é nada. A superioridade real é tudo. Então, ele é claro, né, que se for um soldado que tem valores morais, que tem algumas conquistas, ele vai continuar respeitando esse general porque foi um superior a ele, né? Ele vai ter um respeito dessa personalidade que ele conheceu. Mas o vínculo que vai unir esse soldado a esse general já não é aquele vínculo da farda, das armas, dos títulos, dos emblemas, né? Não será mais aquele o vínculo, mas sim os laços de afeto que a gente constrói ao longo das nossas convivências. Esses não rompem, né? O que foi desenvolvido através da convivência, quando tivemos encarnados, quando nós caminhamos lado a lado com aqueles que nós amamos, esses sentimentos, né, e que possivelmente nós podemos ter vivenciado também em outras encarnações, esses sentimentos, sim, vão nos acompanhar. Onde nós estivermos, em muitas encarnações poderíamos estar juntos, né? Mas o título, os cargos, os valores que demonstram as nossas posições sociais não têm valor nenhum no mundo espiritual. Agora tem um porém, se o general também não aproveitou a oportunidade para merecer esse carinho, esse amor dos seus subordinados, ele poderá estar no mundo espiritual e nada representar para eles lá, né? E quando se veem juntos no mundo espiritual, talvez cada um possa seguir o seu caminho, porque aqueles laços reais não foram desenvolvidos. E esses são os laços que unem os nossos corações, os laços do verdadeiro amor, o amor que Jesus nos ensinou, o amor verdadeiro. Então, esses não se desfazem. A cada experiência, nós estaremos
junto dessas almas que têm afinidade conosco, né? Não são almas gêmeas, porque nós somos individualidades, mas são almas que foram construindo esse amor, graduando esse amor, até chegar a um ponto dessas relações serem aqueles irmãos de alma, né? E ao desencarnar, prossegue esse amor. Esse amor não é rompido nem com a encarnação, nem com a desencarnação. Mas também, voltando ao exemplo do general, nós podemos ele pode chegar ao mundo espiritual e encontrar muitos daqueles soldados que tiveram ali junto dele numa condição inferior de títulos e estarem numa condição moral acima dele. Isso é muito natural que aconteça, né? Então, a gente vê toda a bagagem moral é que vai ser o nosso requisito maior no mundo espiritual. Passando para a nossa questão seguinte, nós vamos ver que Kardec pergunta assim: os espíritos de diferentes ordens estão misturados? E a resposta, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece aqui entre nós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo escuro. Aliás, obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia, pelos propósitos, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela soma de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. E Kardec vai fazer um comentário em relação a essa pergunta que nos ajuda a entender. Ele diz: igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem, se encontram sem se confundirem, onde as cidades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. É uma grande aglomeração onde, na verdade, as pessoas circulam, né? Os espíritos circulam, mas muitos não se conhecem, como aqui no nosso mundo. A gente vai no centro da cidade, quanta gente passa por nós. Nós não conhecemos ninguém, né? Então, da mesma forma, os espíritos, eles se reúnem numa espécie de afinidade, né? Formam grupos, famílias, unidos por esse laço de simpatia pelos fins que eles, as afinidades que têm, né? Então, os bons se reúnem para fazer o bem, os maus para fazer o mal, enfim, sempre se agrupam pelas suas afinidades. Então, a gente pode até pensar nas colônias espirituais, né? A nossa colônia mais conhecida é o nosso lar, e a gente vê lá que existem vários locais ali onde os espíritos se reúnem pelos interesses, pela música, pela beleza, pelas atividades, se buscam para o aprendizado, enfim, como acontecem aqui conosco. Né? Aqueles que gostam de futebol se reúnem, aqueles que gostam de cinema se reúnem, aqueles que gostam de estudo se reúnem nas casas espíritas. Então, essa é o agrupamento é esse, a lei da afinidade é que une os espíritos e que formam esses grupos na erraticidade. E a questão seguinte, a 279, Kardec pergunta: todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns juntos dos outros? Os bons, diz os espíritos, vão por toda parte, e é necessário que assim seja para que possam exercer a influência sobre os maus.
Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas para os imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então, a gente já falou, né, já entendeu que os espíritos se agrupam por afinidade de gostos, pendores, né, como nós vimos na questão anterior. Buscam aqueles com quem têm afinidade, o padrão vibratório se assemelham, os interesses, enfim, como ocorre conosco. Então, mas os espíritos, eles não têm acesso, por exemplo, os mais inferiores não têm acesso aonde os superiores estão. Existe aí uma diferença vibratória, mas nem por isso eles deixam de ser assistidos aonde estão. Recebe o amparo, o acolhimento, a ajuda, mas eles não veem, eles não podem sair dali enquanto não mudam a sua vibração, seu desejo de melhorar. Então, é preciso que isso seja despertado, porque os espíritos não obrigam ninguém a se tornar bom, né? Ou sair com certas condições. É o livre-arbítrio. Então, quando eles decidem, como aconteceu com o André Luiz, naquele momento que ele fica lá no umbral, 8 anos, no momento que ele faz aquela oração, ele percebe ali ao seu lado Clarencio, que estava ali o tempo todo, né? Socorrendo, ajudando, e assim que acontece, né? Os espíritos sempre estarão tendo ajuda onde quer que estejam, mas não têm livre acesso. Na questão 280, Kardec pergunta: qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? E eles dizem: os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, sempre os bons vai estar preocupado em ajudar aqueles que ainda estão empedernidos no mal, que estão ainda revoltados, né, voltados para a vingança e tudo mais. Sempre estarão preocupados. A gente vê isso muito no socorro espiritual, nas colônias que André Luiz vem contar para nós nas suas obras. Aquela equipe de espíritos vão lá, socorrem, ajudam, mas eles às vezes não querem sair daquela situação. Então, é permitido que eles continuem ali, mas continuam recebendo a ajuda. E a questão 281 vai perguntar o seguinte: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? E os espíritos respondem: por inveja de não terem merecido estar entre os homens. O desejo deles é o de impedir, tanto quanto possam, os espíritos ainda inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem fazer com que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Não vês que isso acontece também entre nós? Então, são aqueles espíritos que muitas vezes sintonizam com as nossas más tendências, com as situações que nós ainda não conseguimos nos libertar, e por isso eles demonstram, né, essa vontade de nos prejudicar, mas isso tudo sintonizado com aqueles sentimentos que nós ainda nutrimos em nosso coração. E nós precisamos nos esforçar para nos libertar desses sentimentos, para conquistar as virtudes, para que possamos realmente estarmos firmes nos nossos propósitos, sem oscilarmos através dos nossos pensamentos, para darmos chances, brechas para que esses companheiros sintonizem conosco. E indo para a nossa última questão, Kardec pergunta: como os espíritos se comunicam entre si? E os espíritos respondem que eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante.
é o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Então, eles nos esclarecem aqui que a palavra é material. Então, os espíritos não se comunicam pela palavra verbal, eles se comunicam pelo pensamento. Então, eles sabem, eles conseguem captar o pensamento, conversam, né? A gente vê isso nas obras de André Luiz, né? O Alexandre, sempre conversando com André Luiz, né? E todos aqueles instrutores ali, pelo pensamento, eles não articulam palavras. Então, nós sabemos que esse veículo que faz com o pensamento a pensamento se comunique é o pensamento através desse fluido que todos nós estamos imantados. Então, são ondas, né? Então, não tem limite para essa distância. Então, o pensamento que se conecta um com o outro, como um Wi-Fi, né? Que faz com que nós nos conectamos com outra mente, com outro espírito, com outro coração. E ele dá um exemplo, assim como o ar, né? A gente liga o som lá, alguns quilômetros, é possível escutar aquele som. Pelo ar ele vai. E no caso do pensamento, ele vai através do fluido cósmico universal que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados. E ele é o veículo que conduz o pensamento com mais perfeição, porque não encontra barreiras, né? Então ele vai, ele não tem distância. E aí a gente lembra da oração. É assim que a nossa oração chega aos páramos, chega aos locais onde nós desejamos. Nós desejamos com a nossa vontade, emitimos pelo pensamento e o nosso pedido, o nosso desejo chega até aquele espírito que nós estamos vibrando por ele, né? Então não há distância, não há barreiras alguma dentro dessa criação divina. Então é isso, meus queridos amigos. Chegamos então ao final das nossas questões. Que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos corações e que possamos continuar no estudo, no entendimento dessas questões do Livro dos Espíritos tão importantes para a nossa evolução moral. Fiquem com Deus, com Jesus e até mais, se Deus quiser, até qualquer momento. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pela atenção.